O eu sou está aqui. Parte B do tópico 2. Jesus se identifica com a nossa dor. Aquele que cura as nossas chagas, cura as nossas feridas, Ele é conosco. As lágrimas de Jesus revelam sua humildade, sua compaixão e seu amor. Porque o verso 36 de João 11 diz que Jesus chorou quando viu aquela situação. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a sua dor. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que sente as suas dores. A Bíblia diz que Deus não tem prazer no sofrimento, Deus não tem prazer na morte, Deus não tem prazer no nosso sofrimento, e quando nós sofremos, Ele sofre por mim, Ele sofre comigo, Ele sofre por você. Ele é o Deus Emanuel, o Deus presente. Ele não é um Deus distante. Ele chora com você, sofre por você, se importa com você, se identifica com você. Ele é o Deus que chora, sofre, que terapeutiza as nossas vidas, a nossa dor. É esse Jesus que nós servimos. Olha só, Jesus sabe o que é a dor do sem-teto, pois ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus sabe o que é a dor da pobreza, ele conhecia a linguagem dolorida do salário mínimo. Jesus sabe o que é a dor da solidão. Nas horas mais difíceis ele estava só, ele foi deixado só no Getsêmani e na cruz. Jesus sabe o que é a dor da perseguição, ele foi caçado por Herodes, vigiado por fariseus, ele foi odiado pelos escribas e ele foi entregue pelos sacerdotes. Jesus sabe o que é a dor da traição, ele foi traído pela multidão que o aplaudiu, ele foi traído por Judas, ele foi negado por Pedro, ele foi abandonado pelos discípulos. Jesus nos compreende. Jesus sabe o que é a dor da humilhação, ele foi preso, ele foi espancado, cuspido, deixado nu, pregado na cruz como um criminoso. Jesus sabe o que é a dor da enfermidade, porque ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Jesus sabe o que é a dor da morte, porque ele suportou a morte, arrancar o aguilhão da morte e nos trazer a ressurreição. Por todas essas razões, Jesus nos compreende. Jesus sofre conosco, ele chora por nós. Você não está sozinho. Jesus está contemplando a sua vida. Ele está acompanhando esse seu sofrimento. Não pense que ele te abandonou, que ele não te ouve, que ele te esqueceu. Não pense assim. Ele já sofreu tudo isso por nós, e quando nós sofremos, ele sabe exatamente o que nós passamos. Jesus não exclui a participação humana em face da sua intervenção milagrosa. Quando ele disse: tirai a pedra, só Jesus tem o poder para ressuscitar um morto, e isso ele faz. Mas tirar a pedra e desatar o homem que está enfaixado, isso as pessoas podem fazer, e ele as ordena que façam. Jesus chama Lázaro da sepultura. Se Jesus não tivesse mencionado o nome Lázaro, todos os mortos sairiam do túmulo. Mas Lázaro, mesmo morto, ele pôde ouvir a voz de Jesus. No dia final, queridos, no dia final, preste atenção, na segunda vinda de Cristo, os mortos ouvirão a sua voz, e eles sairão do túmulo, e eles se juntarão com aqueles que estiverem vivos, que terão seus corpos transformados, e serão levados até aos ares para encontrar Jesus Cristo, o noivo desta igreja, e eu estarei lá naquele dia. Quantos estarão lá naquele dia? Aplaudam o Senhor nesta noite, porque Ele vem nos buscar, Ele vem nos buscar. Esse é o Jesus que nós estamos servindo. Marta disse: Senhor, já cheira mal. Tirar a pedra, queridos, significa enfrentar uma situação que não queremos mais mexer. É tocar em uma situação que só vai nos trazer mais dor. É abrir a porta para algo que já cheira mal. Nós temos medo de enfrentar o nosso passado de dor. Quando tiramos a pedra e olhamos para dentro do túmulo, Jesus olha para cima e ora. Ao enfrentar o mau cheiro de um túmulo aberto, Jesus orou. Oramos nós por aqueles que estão aflitos? Oramos nós por aqueles que já cheiram mal por conta do pecado? Nós cremos que Deus responde às nossas orações?
da maneira como Jesus creu e orou? Desatai-o e deixai ir. Lázaro agora estava vivo, mas com vestes mortuárias. Seus pés, suas mãos, seu rosto estavam enfaixados. Nós precisamos nos despir das vestes da velha vida. Nós precisamos nos revestir das roupagens do novo homem. Nós precisamos ajudar uns aos outros a remover as ataduras que nos prendem. Nós precisamos ajudar uns aos outros a remover as ataduras do passado. Nós somos como comunidade de cura, como comunidade de restauração. Nós precisamos começar esse processo em primeiro lugar no nosso lar, na nossa casa. Há ataduras que nos prendem ao passado, hábitos, pecados, vícios, costumes que nos limitam e tiram a nossa liberdade, a nossa ação de agir. Nós precisamos mudar. E Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Jesus não quer apenas que encontremos a solução, mas que nos tornemos a solução. Em vez de duvidar, de questionar, de lamentar, Marta deveria crer. A porta do milagre, ela só se abre com a chave da fé. Enquanto Marta estava duvidando: mas se tu estivesses aqui, mas eu creio que ele vai ressuscitar, mas vai ser lá na ressurreição do último dia. Se Marta tivesse crido: não, Jesus, eu creio, você chegou, ele já morreu, ele já está enterrado, já fazem 4 dias, já cheira mal, mas eu creio que o Senhor pode ressuscitá-lo, ela teria procedido melhor. Terceiro tópico da ministração. Primeiro foi o tempo do milagre, segundo foi o modo do milagre, e o terceiro é o propósito do milagre. Tudo que Jesus ensinou e fez foi para a glória de Deus. Então o primeiro propósito do milagre aqui nessa situação é que Deus deveria ser glorificado. Deus deveria ser glorificado. A glória do Pai era o seu maior projeto de vida. Ele veio revelar o Pai, ele veio para mostrar como é o coração de Deus. Ele nunca fugiu desse ideal. A morte de Lázaro era uma oportunidade para que o Pai fosse glorificado. A ressurreição de um morto é um milagre maior do que a cura de um enfermo. A ressurreição de um morto de 4 dias é um milagre maior do que a ressurreição de um morto que acaba de morrer. A coisa mais importante em nossa vida é sermos poupados dos problemas, é não sermos poupados dos problemas, mas glorificarmos a Deus em tudo o que somos e que fazemos. Você tem glorificado a Deus com essa prova que você está passando? Você tem glorificado a Deus nessa luta? Você tem glorificado a Deus nessa demora humana que a gente imagina que Deus está tendo em nos responder? Você está glorificando a Deus? Se não, começa a fazê-lo. Um outro propósito do milagre é o despertamento da fé. O milagre não é um fim em si mesmo, ele tem o propósito de abrir as portas para a fé salvadora e avenidas para uma confiança maior em Deus. Os milagres de Cristo sempre tiveram um propósito pedagógico de revelar verdades espirituais. Veja bem, quando Jesus multiplicou os pães, ele queria ensinar que ele era o pão da vida. Quando ele curou o cego de nascença, ele queria ensinar que ele era a luz do mundo. Quando Lázaro ressuscitou, ele queria ensinar que Jesus era a ressurreição e a vida. Jesus tinha o propósito de fortalecer a fé de seus discípulos. Jesus tinha o propósito de que Marta cresce antes de ver a glória de Deus. Jesus tinha o propósito de despertar a fé salvadora nos judeus que estavam presentes junto ao túmulo de Lázaro. Jesus tinha o propósito de proclamar que a vida futura só pode ser alcançada pela fé nele e que a morte não tem a última palavra para aqueles que creem em Deus. Qual é o propósito do milagre que Deus vai fazer na sua vida? Está demorando aos seus olhos? Para Deus não está demorando, Ele vai chegar na hora certa. E quando Ele fizer o milagre na sua vida, tenha certeza, isso vai despertar a fé de muitos. Para concluir esta noite, eu quero pedir para você ficar de pé.